Então, estando dois no campo, um será levado e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e deixada a outra. A doutrina do arrebatamento secreto é um dos pilares mais importantes do dispensacionalismo. Ela é a crença de mais de 80% do mundo cristão. Mas a pergunta que não quer calar é: ela é bíblica? Antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu já gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Nós temos preparado conteúdos muito importantes, ótimos temas para serem debatidos e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então, antes de todo o vídeo, já se inscreve. Agora mesmo, vai, se inscreve aí. Tenho certeza que você vai gostar do que nós temos preparado pela frente. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Kowalski e você está no canal Raciocínio Teológico. Hoje eu gostaria de fazer um estudo bem rápido a respeito do arrebatamento secreto, que é uma das doutrinas mais importantes do dispensacionalismo. Mas antes de a gente entrar propriamente no arrebatamento secreto, eu gostaria primeiro de que a gente desse uma passada bem rápida sobre como que o dispensacionalismo chegou até os dias de hoje e como que se cria lá no início a respeito das visões da volta de Jesus e tantos outros temas bíblicos, que hoje o dispensacionalismo considera totalmente diferente. Tudo, na verdade, começou com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante abalou os fundamentos do romanismo, pregando e ensinando as profecias de Daniel e Apocalipse, usando o historicismo como base hermenêutica de interpretação. Todos os grandes teólogos conservadores, então, concordavam que as profecias apocalípticas de Daniel e Apocalipse se cumpriram através da história. Para contra-atacar a Reforma Protestante, o romanismo agiu rápido. Em 1534, Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus, também conhecida hoje como a Ordem dos Jesuítas. Em 1540, a ordem é reconhecida pelo Papa Paulo III e seu principal objetivo era combater o protestantismo criado por Martinho Lutero. Muito cedo, o papado incumbiu o sacerdote jesuíta Francisco Ribera de criar uma nova linha de interpretação profética, cujo cumprimento das profecias apocalípticas se desse num futuro. O chifre pequeno de Daniel 7 e 8, a besta de Apocalipse 13 e o anticristo de 2 Tessalonicenses 2, versos 3, 4, 8 e 9 não mais representariam Roma papal. Foi então que John Nelson Darby desenvolveu o dispensacionalismo, a doutrina desenvolvida pelo ministro anglicano John Nelson Darby, do século XVIII, sobre sua interpretação dos eventos finais da humanidade descritos no livro de Apocalipse. Entre muitas coisas que o dispensacionalismo prega, que é diferente da Reforma Protestante, nós temos o arrebatamento secreto. Essa visão dos eventos finais é uma das visões mais difundidas hoje no meio cristão. É claro que a maior parte dos cristãos no século XVIII não adotou de imediato a interpretação do dispensacionalismo, já que era uma interpretação nova e que batia totalmente de frente com a posição oficial dos cristãos a respeito do evento da volta de Jesus. Mas como que essa interpretação dos eventos finais, especialmente do arrebatamento secreto, foi tão difundida e como pode que a maior parte dos cristãos hoje adota esse meio de interpretação? De acordo com o professor e pesquisador William Craig, o arrebatamento secreto se tornou uma teoria popular sobre o fim dos tempos devido à influência da Bíblia de Scofield, que foi publicada no início do século XX e propagava a visão de John Darby, de meados do século XVIII, sobre o arrebatamento secreto. Mais tarde, instituições cristãs, entre elas o Dallas Theological Seminary, e igrejas começaram a ensinar a validade do arrebatamento secreto. Mas pode-se dizer que ninguém teve tanto sucesso em difundir essa maneira de interpretar os eventos finais como Tim LaHaye e Jerry Jenks. Eles escreveram a série de livros Left Behind, Deixados para Trás. A série é uma obra ficcional de temática cristã que narra os últimos dias na Terra após o arrebatamento da igreja. A série de livros foi inspirada na doutrina desenvolvida por John Darby, a chamada dispensacionalismo. Os livros também foram parar no cinema. Pelo menos 4 filmes já foram produzidos sobre a série. Deixados para Trás, o filme, que foi lançado em 2020, Deixados para Trás 2, Comando e Tribulação, Deixados para Trás 3, Mundo em Guerra, e Deixados para Trás, A Nova Geração. Os filmes realmente foram um verdadeiro sucesso. Até o ator Nicolas Cage participou de uma das superproduções. O remake cinematográfico do filme Left Behind foi regravado com o ator Nicolas Cage. No Brasil, o filme carrega o nome O Apocalipse, o começo do fim. Mas agora voltamos para a pergunta de início. Será que o arrebatamento é uma doutrina bíblica? Será que esses filmes estão realmente retratando a realidade dos eventos finais? Uma análise mais ampla das falhas escatológicas na série pode ser conferida no livro de Dwight Nelson, Ninguém Será Deixado para Trás.
O professor e pesquisador de filosofia William Lane Craig diz o seguinte: essa doutrina não é realmente encontrada no livro de Apocalipse. Se você ler o livro de Apocalipse, não vai encontrar nenhuma menção ao arrebatamento secreto lá. Em vez disso, afirma Craig, a ideia do arrebatamento secreto vem de uma má interpretação de 1ª e 2ª Tessalonicenses, onde Paulo está descrevendo a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos, que ocorrerá na segunda vinda. Eu gostaria de trabalhar agora com os principais textos bíblicos que são utilizados para defender a ideia de um arrebatamento secreto da igreja. Nós iremos trabalhar com o texto e com o seu contexto. E eu quero te propor a você analisar ponto por ponto do que será lido aqui. Pegue a sua Bíblia e acompanhe o estudo que vamos fazer. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Esse é um dos principais textos para defender a teoria do arrebatamento secreto. Como você pode ver no texto, diz que, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Realmente, se você assistir os filmes Deixados para Trás e ler esse texto bíblico, você chegará à conclusão de que o arrebatamento secreto se trata realmente de uma verdade bíblica. Porém, se você analisar o contexto do que está dizendo ali, fica muito mais evidente de que, na verdade, não se trata de um arrebatamento secreto. Olha o que diz a partir do versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja, o texto trata da vinda do Filho do Homem, e não de um arrebatamento secreto. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Perceba que o contexto deixa muito claro que ali está se tratando da vinda do Filho do Homem, e não de um arrebatamento secreto. Muito mais do que isso, as palavras de Jesus deixam claro que aqueles que são levados são justamente aqueles que ficam fora da arca de Noé, e não aqueles que são os salvos. Veja novamente o verso. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, Jesus diz: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Veja que o texto deixa muito claro que aqueles que são levados foram levados pelas águas do dilúvio, e aqueles que foram deixados dentro da arca. A família de Noé não foi tirada do dilúvio. Eles enfrentaram o dilúvio. Como a palavra de Deus deixa muito claro, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja durante o período da tribulação que há de vir. A grande tribulação que há de vir, que vai ser muito maior do que foi o dilúvio. Porém, veja que a família de Noé, eles são protegidos como a promessa de Deus foi deixada. Eles são protegidos, mas não tirados do dilúvio. Jesus ainda diz: não peço que o estire do mundo, mas que os livre do mal. No texto paralelo, no livro de Lucas, ainda a gente pode ter mais esclarecimento a respeito disso. Diz o seguinte: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A palavra que aparece aqui não é nem levados, mas consumidos. Veja, aqui está se tratando do momento em que Jesus vem para julgar os ímpios e poupar os salvos. Jesus ainda usa mais exemplos para esclarecer como será esse grande dia. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. O texto agora diz que as pessoas que viveram na época de Sodoma e Gomorra foram consumidas da mesma maneira como aconteceu no dilúvio. Mas ainda o texto diz que nesse grande dia, o Filho do Homem há de se manifestar. Ou seja, ele não aparecerá de maneira invisível, mas ele vai ser manifesto para que todos vejam que ele estará aqui. Outro texto muito utilizado para defender a teoria do arrebatamento secreto está em 2 Pedro, capítulo 3. No versículo 10 diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Primeiro que o próprio texto deixa muito claro que a terra vai virar um tremendo caos, não vai ser nada invisível. Mas se nós olharmos o contexto, fica muito mais claro. Veja o que diz o texto. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram,
todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. O texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6, fecha fazendo uma alusão ao evento do dilúvio, mais uma vez, como Jesus havia feito em Lucas 17 e em Mateus 24. Nos versículos 7 e 8 diz: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O contexto deixa muito claro que esse grande dia será o dia da perdição dos ímpios. Na continuação diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A Bíblia nunca deu uma segunda chance, como a teoria do arrebatamento defende, de que haverá 7 anos de arrependimento para os que aqui ainda ficarem. O texto que nós lemos agora deixa muito claro que o fato de Jesus ainda não ter vindo é porque ele é longânimo e compassivo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual é o tempo do arrependimento de acordo com esse texto? Será que é depois do arrebatamento? Será que haverá 7 anos ainda para que as pessoas que ficarem aqui possam se arrepender? Será que haverá realmente uma segunda chance? O texto não permite essa ideia. Ele deixa muito claro que hoje é o grande dia do arrependimento. O dia em que Jesus vier terá se encerrado o tempo para arrependimento. Justamente por isso, ele ainda não voltou, porque ele é longânimo, compassivo, querendo que todos se arrependam. Então, mais um texto que nós vimos aqui, que é usado para defender o arrebatamento, na verdade o seu contexto não permite que seja dada a ideia de um arrebatamento secreto e ainda uma segunda chance de 7 anos para aqueles que ficarem. Mas hoje é o tempo do arrependimento. Não deixe para depois, não ache que haverá uma segunda oportunidade. Se você está vivendo hoje fora dos caminhos de Deus, de acordo com esse texto, aproveite a oportunidade de hoje para se arrepender e se achegar a Cristo. No versículo 10 ainda diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja que a vinda de Cristo, que é mostrada nesse texto, deixa muito claro que Jesus virá com um grande estrondo, ou seja, todos perceberão. Não se tratará simplesmente de um arrebatamento secreto. Primeiro que a palavra secreto não existe na Bíblia. Esse texto deixa muito claro que será, além de visível, ainda será percebido por todos os que aqui estiverem. O próximo texto utilizado para defender a teoria do arrebatamento está no versículo 27 de Mateus 24. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas um texto utilizado para defender a teoria do arrebatamento, que por si só deixa muito claro que não faz nenhum sentido que o arrebatamento seja secreto, mas que na verdade será um evento maravilhoso em que todos perceberão. Da mesma maneira como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui está falando de vinda do Filho do Homem, e não de um arrebatamento secreto. Quer dizer, da mesma maneira como pode ser percebido de um lado a outro um relâmpago, é impossível que essa vinda de Cristo seja invisível e somente para os salvos. Agora, no contexto desse texto, nós encontramos muito mais evidências como nós encontramos nos textos anteriores. O versículo 28 diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Que evidência nós encontramos nesse texto de que os salvos serão levados de maneira invisível e que os ímpios serão deixados vivos aqui? Não temos evidência nenhuma. Aqui deixa muito claro: onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Está muito claro nesse texto em que condição se encontrarão os ímpios depois da vinda do Filho do Homem. Agora, se nós formos para Apocalipse 19, encontramos muito mais luz a respeito desse evento. Olha o que diz o texto. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Agora nós temos um paralelo com o texto de Mateus 24, que nós acabamos de ler. Temos aqui uma explanação mais ampla, dizendo que o anjo de Deus dará ordem para que as aves se alimentem da carne dos ímpios que ali ficarão. O contexto de Apocalipse 19 precede Apocalipse 20, que dá início ao milênio. Ou seja, nós temos aqui a cena da vinda de Jesus, de julgamento da besta e do falso profeta e todos aqueles que adoravam a besta. O versículo 21 trata daqueles que adoravam a besta. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartavam das suas carnes. Voltando para o livro de Mateus, onde falava a respeito disso,
Agora, a partir dos versículos 29, nós temos Jesus dizendo: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja que o texto diz que logo em seguida, depois da tribulação daqueles dias, Jesus aparecerá no céu com os seus anjos e dará ordem aos seus anjos que recolham os escolhidos de Deus, de todas as partes da terra, de todas as tribos, línguas, nação e povos. Veja que aqui está muito claro que é a vinda de Jesus que é o evento programado. Não existe nenhum arrebatamento secreto. Os escolhidos são reunidos diante dos olhos de todos os ímpios. O texto deixa muito claro que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Depois disso tudo acontecer, é que os escolhidos de Deus são recolhidos por ordem de Jesus pelos seus anjos. Para que fique mais fácil de entender como será a questão dos salvos e dos ímpios, em que momento que eles são divididos, perceba o que diz Mateus capítulo 13. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. Veja que o texto deixa muito claro que não são os salvos que são retirados primeiro, mas primeiro os ímpios são juntados em feixes para serem queimados. Eles são separados em feixes para serem queimados. Esse é o momento da volta de Jesus. E o que é feito logo em seguida? Depois juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. Depois que o joio é separado para ser lançado no fogo, aí sim que o trigo é separado para ser levado para o celeiro. Mas um texto para você ver como será o grande evento da volta de Jesus está em Atos capítulo 1, versículo 11, que diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. O texto deixa muito claro, se eles viram Jesus subir, da mesma maneira como eles viram, assim eles verão Jesus retornando à terra. Muitos alegam que pelo fato de cerca de 400 pessoas terem assistido esse evento, e não todo o mundo, então justamente só os salvos poderão ver a vinda do Filho do Homem no dia do arrebatamento. Só que o texto deixa muito claro que aqui não está falando de arrebatamento, mas da vinda de Jesus, não dos salvos serem levados, mas Jesus vindo nas nuvens dos céus. Existem muitos mais textos para serem trabalhados a respeito desse tema, mas nós vamos deixar isso para um outro vídeo. Por ora, eu gostaria de fazer um fechamento contigo, mostrando como será verdadeiramente a volta de Jesus. O retorno de Jesus será literal e pessoal, como vocês viram nesse texto. O retorno de Cristo será visível para todos os povos. O retorno de Cristo será audível, glorioso, súbito e inesperado. E será um evento cataclísmico. Bom, há muito mais textos para tratar a respeito do assunto, mas como eu já disse, nós vamos deixar isso para um próximo vídeo. Gostaria de sugerir que você pause o vídeo para ler os textos pausadamente que foram passados agora há pouco. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever. Ative também as notificações para que você possa receber um aviso quando nós estivermos lançando os próximos vídeos. Com certeza você vai gostar dos próximos temas, que vão ser muito bons. Comente também aqui embaixo quais os temas que você gostaria que nós abordássemos. Não esqueça também de deixar o seu joinha e colaborar com o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se ele for importante para você, com certeza vai ser importante para outros. Mesmo todo o trabalho que nós fazemos de reunir conteúdo, fazer todos os estudos, prepará-los e apresentá-los aqui, fazer edição de vídeo e fazer as postagens, enviar encaminhamento, fazer também o marketing desse conteúdo, nada disso é tão relevante quanto o trabalho que você pode fazer apenas compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Se você gostou mesmo, compartilhe com outras pessoas. Com certeza você vai ajudar nosso canal a chegar muito mais longe e atingir muito mais pessoas. Desde já, eu gostaria de te dizer muito obrigado e que Deus te abençoe.